Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês, né, sobre o quinto episódio da segunda temporada de Chuck. Eu já queria começar esse vídeo, né, gente, pedindo desculpa a vocês pela demora. Eu sei que esse vídeo demorou demais para ser lançado aqui no canal, né? Normalmente, toda quinta-feira tem vídeo de Chuck aqui no canal. Eu sempre lanço, né, no dia certinho, né? Às vezes o horário pode até mudar um pouco, né? Às vezes eu tento lançar lá pro meio-dia, às vezes sai lá mais para as 6 horas da noite, mas sempre sai na quinta-feira, né, meus vídeos de Chuck. Mas infelizmente, gente, a semana passada foi bem complicada para mim, mas por um motivo legal, um motivo positivo, né? Basicamente assim, pra quem não sabe, né, quem não acompanha todos os vídeos do canal, eu tô fazendo intercâmbio, né? Eu tô morando no Canadá agora, em Toronto. E nos meus primeiros meses aqui, né, os 2 primeiros meses, eu estava morando numa casa de estudantes, né, que já fazia parte do meu pacote com a minha agência de intercâmbio. Mas depois, né, como o meu curso ele é bastante longo, eu teria que encontrar um outro lugar pra morar, né? Então eu já tava faz um tempão procurando lugar pra alugar, e enfim. E acabei, né, decidindo dividir com um amigo meu, Murilo, né, que ele faz o mesmo curso que eu, a gente tá no mesmo college. E, inclusive, ele é brasileiro, né, e já apareceu aqui no canal, no vídeo que eu fiz falando, né, sobre o filme Pearl, da A24. E a gente, né, finalmente encontrou o nosso novo lar, né? E chegou a hora da gente se mudar. A gente se mudou agora na primeira semana de novembro. E por causa disso, na minha semana, ela foi um pouco caótica e bagunçada, né? Tinha muita coisa pra trazer pra casa, muita mala, muita coisa pra organizar, feira pra fazer e coisas pra comprar pra casa nova. Então foi uma semana que tinha muita coisa acontecendo e eu não consegui parar pra gravar os vídeos no horário que eu queria, no tempo que eu queria, né? E por causa disso também acabei atrasando muitas outras coisas que eu ia fazer, sabe? Era pra ter tido mais vídeo de Avatar, além de Chuck também era pra ter tido vídeo, né, de 2 episódios de American Horror Story que não teve aqui no canal. Então eu sei que a semana passada foi meio caótica, né, também, como sempre. Eu sempre tenho comentários atrasados pra responder, mas agora tá mais atrasado ainda porque teve uma semana inteira que eu meio que não parei pra responder comentário nenhum, né? Então assim, tá bem caótico as coisas, mas agora finalmente estou conseguindo me organizar melhor, né? Agora a gente já tá na nossa segunda semana na casa nova, as coisas já estão mais tranquilas, né? A gente já tá se acostumando com o local, a gente já tá se sentindo mais acomodado aqui, né? Então tá sendo bem incrível agora, né? Inclusive eu tô muito feliz que agora eu vou ter mais privacidade, assim, mais silêncio, mais espaço pra gravar mais vídeos pro canal, né? Porque naquela casa de estudantes que eu tava, sabe, era muito ruim de gravar. Sempre tinha muita gente, né? Tinha barulho, tinha gente falando, enfim. Fora que eu também tinha vergonha, né, de gravar coisa. Mas agora morando só com o Murilo, eu fico mais tranquila, assim. Consigo fazer minhas coisas, né? Consigo continuar gravando. Ele também sabe que eu tenho um canal, enfim. Ele entende, né, quando eu preciso de silêncio pra filmar. Então tudo isso acaba sendo, tornando a minha experiência agora aqui nessa nova casa mais favorável, né? Então futuramente é possível até que a gente tenha mais vídeos aqui no canal, mas, né, infelizmente a primeira semana foi meio complicado, então por isso não teve vídeo, né? Mas enfim, não vou ficar aqui enrolando, explicando, acho que vocês já entenderam, né? Espero que vocês me desculpem pela demora. E agora, finalmente, né, vamos falar sobre esse episódio bombástico. O episódio, gente, já começou, assim, muito hilário e bizarro, né? A gente vendo o confronto entre os dois Chucks, né? A gente tem o Chuck bonzinho e o Chuck maromba, né? O Chuck malhado. E eles começam a se enfrentar, né? E tem uma cena de ação, uma cena de luta, que foi super escrotíssima e bizarra, gente. Eu achei muito engraçado eles se dando murro e o boneco voando de um lado pro outro, sabe? Foi uma coisa bem exagerada, né? E eu sei que nem todo mundo, né? Nem todos os fãs do Chuck gostam dessa pegada mais cômica, né? Que alguns dos filmes da franquia possuem. Mas essa segunda temporada da série tá seguindo bastante esse caminho, né? Das coisas, assim, que são muito nonsense, né? Que é muito exagerado, muito cômica, muito engraçado. E eu, particularmente, sou uma pessoa que sou muito chata pra comédia, né? Normalmente eu não fico rindo das coisas, mas no caso específico de Chuck, eu acabo gostando, sabe? Eu gosto de comédia quando tá misturado com terror. Então eu tô achando que o tom dessa temporada tá me agradando até agora, né? Então eu achei legal essa batalha dos Chucks. E eu achei também interessante a gente ver, né, as reações do Jake e do Devon que estavam assistindo essa batalha, né? Eu achei que foi um início super legal. E depois disso, né, outra coisa que eu achei interessante que a gente vai tendo depois é a Lexi, né, e a questão das drogas dela, né, que continua sendo bem trabalhada na série, né? Eu achei super legal que a gente tem a Nadine conversando com ela, né, falando sobre o fato da mãe dela ter morrido, né, por também usar essas drogas. E ela acaba convencendo a Lexi, né, a se desfazer daquelas drogas que estavam ali, né, que o menino lá que morreu no quarto, né, tinha levado aquelas drogas pra lá, pra implantar como se fosse dela, né? Provavelmente ele ia denunciar depois pra alguma das freiras, enfim. Mas aí o Chuck acabou matando ele, né? Então a Alex, ela pensou em usar as drogas, a Nadine impediu, né? Eu tô achando a amizade delas muito incrível. Amei, né? Desde que elas se conheceram, tendo cada vez mais cenas juntas, né? A relação delas se tornando cada vez melhor. Achei super incrível tudo isso. Tô amando ver, né, a Alex e a Nadine interagindo.
E enquanto isso, né, infelizmente, a relação do Jake e do Devon vai ficando cada vez mais complicada, né? Porque como essa cena inicial da luta já mostra pra gente, muito evidentemente, né? Eles estão meio que em locais muito diferentes, assim, mentalmente, sabe? Eles estão com pensamentos opostos em relação a tudo aquilo que tá acontecendo com o Chuck, né? O Devon, ele tá, assim, muito agressivo em relação ao Chuck por causa de tudo que aconteceu. Obviamente, o Chuck é um escroto, né? Um vilão, ele matou a mãe do Devon. Então, o Devon, ele tem essa raiva, assim, do Chuck, ele não quer confiar. Já o Jake, ele tá seguindo um caminho que é muito perigoso e até meio ingênuo, sabe? Ele tá confiando muito nesse boneco bonzinho, né? Ele tá confiando muito nesse boneco, ele tá se afeiçoando a esse boneco, sabe? Ele tá meio que perdoando esse boneco, ele quer salvar esse boneco, quer proteger. E o Devon tá tipo, sabe? Não tô nem aí, isso é tudo Chuck, Chuck não presta, sabe? Por mim podia morrer os dois bonecos, enquanto o Jake, né, queria salvar um deles. Então eu tô achando isso bem interessante, né, gente? Inclusive eu queria saber o que é que vocês acham, né? Vocês acreditam que de fato aquele Chuck bonzinho é do bem de verdade? Ou vocês acham que ele tá só manipulando os meninos, né? Especialmente manipulando o Jake. Eu acho, gente, que isso é uma possibilidade, né? Especialmente porque nesse episódio tem uns momentos bem estranhos daquele Chuck bonzinho, né? Inclusive o momento que ele faz uma referência a Batman e Robin. Eu achei isso muito bizarro, porque a gente já teve o irmãozinho do Jake, né? O irmão adotivo da Foster Family, que ele tava lá no início da temporada. E aí o irmãozinho morreu e o Jake, ele tem, assim, muito peso, muita culpa pela morte desse irmãozinho, né? Ele tinha se afeiçoado muito àquela criança. E aí eu acho que ele meio que enxerga um pouco daquele irmãozinho nesse Chuck, né? Porque o Chuck é pequenininho, é fofinho, né? Esse Chuck bonzinho, ele é todo meio ingênuo. E aí ele vai e faz a referência, né? A Batman e Robin do mesmo jeito que o irmão adotivo do Jake fazia, né? Então o Jake, ele acaba criando essa afeição pelo boneco. E eu acho que faz muito sentido o boneco ter feito isso de propósito, sabe? O boneco ter feito, ter falado aquilo, ter feito essa referência exatamente pra manipular o Jake, fazer o Jake ficar ao lado dele, né? A favor dele. Então eu achei aquilo ali muito suspeito. E eu fico meio que na dúvida. Eu acho que tanto a ideia do boneco ser do bem é legal, quanto também a ideia dele estar mentindo e manipulando o Jake também é legal, sabe? Eu acho que, assim, parando pra pensar no lado dramático da série, eu acho que são dois caminhos que tem muito potencial, então eu acho que eu vou ficar feliz independente do que aconteça. Mas é isso, né? Quero muito saber o que é que vocês acham, então deixa aí comentários e eu prometo que eu vou responder ainda essa semana. Uma coisa que, na minha opinião, esse episódio acertou bastante, né, foi na mistura das tramas. Porque até então a gente tinha episódios que era mais focado no núcleo dessa escola religiosa, né, que a gente via Jake, Devon e Lexi, né, e agora Nadine também fazendo parte do grupo. E a gente tinha em outros episódios o foco, né, no núcleo da Tiffany, da Jennifer Tilly e Glenn e Glenda, né. E eu acho, assim, que são duas tramas que eu gosto muito, né, inclusive eu acho que eu gosto mais da parte da Tiffany e de Glenn e Glenda. Mas, enfim, né, eu gosto muito dessas histórias, mas eu tava achando que não tava legal trabalhar elas e desenvolver elas separadamente. Nesse episódio a gente começa a ter, né, o maior desenvolvimento de ambas as histórias juntas ao mesmo tempo, né, e com as cenas intercalando uma e outra. Eu achei isso muito melhor, eu achei que o ritmo do episódio fica muito melhor, né, fica muito mais interessante. Eu achei que esse episódio, ele conseguiu equilibrar mais o lado engraçado, também com o lado mais misterioso, né, e sombrio da história do Chuck, né, exatamente por ficar sempre dividindo e alternando, né, uma trama e outra. Eu acho que tudo isso acaba fazendo com que esse episódio pareça mais coeso e que, por mais que tenha momentos, né, mais engraçados e momentos mais sombrios, tudo acaba funcionando super bem, casando super bem. Eu achei que isso foi muito incrível nesse episódio, né? Inclusive tô amando toda a trama de Glenn e Glenda, né? No caso desse episódio aqui a gente não vê Glenda, mas a gente tem Glenn, né, que tá na casa da Tiffany, e ele está começando a suspeitar cada vez mais da mãe, né, e quer descobrir quais são os segredos da mãe, descobrir de fato, né, quem é essa tal de Tiffany Valentine, né, o que foi que a Tiffany estava fazendo com a Nika, né. Glenn quer realmente descobrir tudo o que está acontecendo, né? E ele começa, de fato, a ficar lá perguntando à mãe, né? Falando o tempo todo, fazendo pergunta. E nesse episódio a gente também tem, né, mais uma vez, a irmã da Jennifer Tilly, né? A irmã real dela aparece nesse episódio, né? Então fica ali os três, tem um momento ali que estão na salinha, né? Estão conversando. E Glenn tá lá observando a mãe, achando a mãe super estranha. E a irmã da Jennifer Tilly também tá suspeitando muito, né? Ela começa a fazer algumas perguntas pra irmã, falando sobre o passado, né, algumas situações antigas da vida delas, para ver se a Tiffany sabe responder direito, né? Mas, obviamente, a Tiffany não sabe responder porque ela não é, de fato, a Jennifer Tilly. E aí é no momento, gente, que a gente tem uma revelação super incrível que eu amei, né? A Tiffany, ela acaba indo para um outro quartinho
pra perguntar pra a Jennifer Tilly real, a verdadeira, né, sobre aquela história que a irmã tava perguntando, né? Então aí a gente acaba tendo a revelação de que a Jennifer Tilly continua viva e ela está presa, né, na boneca da Tiffany. Isso faz todo sentido, né, gente? A gente não sabia isso antes, né? Então, algumas pessoas até tinham teoria, agora foi que confirmou, então foi bombástico, mas não foi uma surpresa, assim, uma coisa tipo uma reviravolta mirabolante, porque já fazia sentido com aquilo que a gente vê no final do filme O Filho de Chuck. Porque, de fato, né, no final daquele filme, a Tiffany, ela faz uma magia que ela fica falando, né, switch, que significa trocar. Então ela estava simplesmente trocando a alma dela de local e trocando a alma que estava naquele corpo, né, para o corpo da boneca. Então ela fez o switch, ela trocou. Diferente, por exemplo, da magia que o Chuck faz, que no caso, né, por exemplo, do corpo da Nika, a alma do Chuck e a alma da Nika tá dentro de um mesmo corpo. Então eles estão ali dividindo o mesmo ambiente, né? Já no caso da Jennifer Tilly e da Tiffany, não. Como foi a troca, então uma ficou no corpo que era da outra. Então a Jennifer Tilly, ela tá presa na boneca desde aquela época, né? E ela continua ali assinando documentos, né, respondendo carta de fãs, enfim, tudo, né, a Tiffany dá pra ela resolver. E acaba rolando também, né, inclusive, uma referência a uma série, né, uma animação, que a Jennifer Tilly fez uma dublagem de uma personagem, né, e aí a gente acaba vendo que a Tiffany mandou a boneca, né, que tá com a alma da Jennifer Tilly, gravar, porque a Tiffany, obviamente, ela não sabe atuar, né, e isso acaba também fazendo, gente, muito sentido quando a gente vê várias cenas que a Tiffany tá o tempo todo assistindo os filmes da Jennifer Tilly, porque é como se ela quisesse o tempo todo fingir que ela é a Jennifer Tilly, aprender a agir como Jennifer Tilly, né, a gente já sabe lá, desde a noiva de Chuck, que ela é fã, acredito que Noiva de Chuck não, Noiva de Chuck ainda não tinha essa coisa da atriz existir dentro do mundo, foi a partir do Filho de Chuck, né, o Filho de Chuck a gente já via várias vezes a Tiffany falando que ela era fã da Jennifer Tilly, né, então eu achei que foi muito legal nesse episódio a gente ver mais sentido, assim, sobre a forma como ela tava agindo, e também de Glenn descobrir mais os segredos da mãe, né, porque já é a segunda pessoa que a mãe mantém escondida e encarcerada dentro de casa, né, que foi a Nika e agora a Jennifer Tilly, né, então achei que toda essa parte da trama tá sendo muito legal, eu tô amando, gente, porque como eu já falei pra vocês, eu gosto muito do filme O Filho de Chuck, eu sei que muita gente odeia aquele filme, mas eu acho verdadeiramente incrível, sabe, eu acho que é um filme que é muito divertido, que tem muitas ideias criativas, né, e eu tô amando, finalmente a gente viu uma continuação daquela trama, né, a gente finalmente ter respostas sendo dadas, né, pra perguntas que foram deixadas em aberto no final daquele filme. Mas, basicamente, né, gente, essa trama acaba meio que tendo uma conclusão dentro desse episódio aqui. Não uma conclusão definitiva, mas nesse episódio a gente finaliza vendo a irmã da Jennifer Tilly e Glenn descobrindo, né, que a Jennifer Tilly tá lá presa dentro da boneca, né? Eles acabam chegando naquele quartinho onde a boneca estava encarcerada, a boneca começa a falar e contar tudo. E aí, a Tiffany, né, ela acaba matando a Meg Tilly, né, que é a irmã da Jennifer Tilly. E essa cena foi muito legal, gente. Eu amo cena que tem muito sangue, né? Eu achei, assim, a Jennifer Tilly toda melada de sangue, gritando. Achei belíssima. A roupa dela também tava maravilhosa ali, aquela roupa verde dela. Achei a cena, assim, muito incrível. E também a reação de Glenn. Tem aquela ligação com aquilo que a gente já tinha visto em O Filho de Chuck, né? A gente já sabe que Glenn não gosta de morte, de violência, né? Então ter toda aquela reação que Glenn estava realmente, assim, chocada, sabe? Eu achei que foi muito incrível porque casou tudo, sabe? Eu senti que era o mesmo personagem que a gente tinha conhecido no passado, voltando agora pra série. Eu gosto muito quando a gente tem essa coesão entre todos os filmes do Chuck, né? Então achei isso super legal. E aí a Tiffany, né, acaba mostrando para Glenn sua versão em boneco, né? Então eu achei muito legal a gente rever o bonequinho Glenn. Inclusive meu sonho é ter aquele boneco, né? Eu queria ter dois daquele boneco, porque um eu ia fazer de Glenn e outro eu ia fazer de Glenda, né? Eu sei que não vende dois bonecos, né? Só vende um, inclusive a Mandy Candy até tem, né, gente? Meu sonho é comprar a coleção completa do boneco de Chuck, eu acho maravilhoso. Mas enfim, fiquei super feliz. Eu amei também que eles colocaram a mesma trilha sonora, a mesma musiquinha, não sei se vocês repararam. Mas quando o Glenn tira da caixa, né, sua versão em boneco, começa a tocar o mesmo instrumental que é da trilha sonora de O Filho de Chuck, né? Então eu fiquei muito feliz vendo tudo isso. E depois a gente vê, né, a Tiffany, ela bota fogo na sua mansão e sai de carro, né, com o Glenn, versão humana, Glenn boneco, e também com a Jennifer Tilly, né, presa ali no carro, né, na parte de trás, e ela dirigindo. E acaba, né, que os quatro vão viajar, vão buscar Glenda, onde finalmente, né, parece que a Tiffany vai finalmente contar tudo o que aconteceu, toda a verdade para Glenn e Glenda, né? E assim, minha ansiedade está a mil para ver o reencontro, né, deles com Glenda.
E a resolução dessa trama, assim, como é que a Tiffany vai explicar de fato tudo, né, pra seus filhos, né, do que aconteceu, e enfim. Quero muito ver como é que vai ser, gente, a reação de Glenda. A gente sabe que Glenda tem um instinto assassino maior, então a reação dele não vai ser igual a reação que Glenn teve, né? Glenn fica sempre meio chocada, mas a Glenda não. Glenda já vai ter uma coisa, assim, de ficar mais feliz, assim, com a violência e querer fazer parte daquilo, né? Então, eu acho que vai ser uma coisa muito interessante de assistir, né? Então, minha ansiedade está a mil. Inclusive, sobre o fogo na casa, né, da Jennifer Tilly, eu acho que meio que foi uma forma da Tiffany recomeçar a vida dela, sabe? Acabar com aquele capítulo da vida dela e agora tentar fazer as coisas do jeito certo. A gente sabe, né, que vários filmes do Chuck, toda vez a Tiffany parece que dá, assim, uma consciência, assim, nela, que ela percebe que ela está fazendo a coisa errada e ela quer melhorar, né? No final de A Noiva de Chuck, chega um momento que ela se arrepende, que ela fala: Chuck, a gente não devia fazer isso, a gente não devia matar pessoas, a gente devia ser uma família normal, quer dizer, a gente devia ser um casal normal. E aí o Chuck, obviamente, não gosta disso, eles brigam, ela morre, todo mundo morre, enfim, a gente sabe toda vez eles brigando. Daí quando chega o filho de Chuck, é a mesma coisa, começa o filme com a Tiffany e o Chuck juntos, a Tiffany matando gente, mas no final começa ela a ter peso na consciência, fala que eles deviam ser uma família, né, normal, que ela não quer mais matar ele e o Chuck brigam, eles se matam, enfim, toda vez isso acontece. Então eu acho que a mesma coisa deve acontecer aqui, né? Eu acho que nesse momento a Tiffany, ela tá no estado mental de consciência, de perceber que o que ela fez foi errado. Ela vai contar toda a verdade, né, pra Glenn e Glenda, mas é óbvio que a longo prazo, até o final da temporada, vai acontecer alguma coisa que ela vai querer matar de novo e vai voltar a ser vilã. Toda vez ela fica nessa montanha-russa, que é muito engraçado de assistir, né, gente? Eu adoro demais essa personagem. Mas agora, né, gente, vamos voltar pro núcleo da escola, né, com Jake, Devon, Lexi e Nadine. Na escola, né, como teve aquela briga entre os Chucks, né, o Chuck bonzinho, ele acaba matando o Chuck marombado, né? No caso, ele não mata, né, o Chuck continua vivo, mas ele joga aquelas facas, enfim, né? Então o Chuck marombado, ele fica preso na parede, né? Parecendo que tá crucificado. E aí o padre Bryce, né? Ele acaba vendo aquilo, né? Ele chama as freiras, chama a psiquiatra também, fica todo mundo junto ali discutindo tudo aquilo. Se de fato essas crianças mereciam ter o tratamento que elas estão tendo ali, se eles não deveriam fazer alguma coisa assim mais pesada com eles, né? Pra eles aprenderem, levar eles pra uma outra instituição. Enfim, eles começam a discutir tudo isso, né? E é legal que a gente tem... Eu esqueci o nome dela, gente, mas tem uma freira que ela é mais legal, né, que ela fica meio que tentando desconstruir todo aquele fanatismo religioso e fazer eles se questionarem. Falam, não, mas talvez seja legal o Devon, ele ter essa coisa assim, dele tá tentando se descobrir, dele tá tentando se rebelar, a gente tem que ajudar ele, sabe? A gente tem que, ser uma figura, de fato, assim, de liderança, de acolhimento, sabe? Da gente ouvir ele precisa conversar, ele precisa se expressar de alguma forma, enfim. Ela fica com todo esse discurso que é super legal, enquanto os outros, eles já têm um discurso, né, que é mais punitivista, né, e que acha que o Devon tá errado, que eles precisam fazer alguma coisa, né? Inclusive, a gente tem aquela freira, né, a irmã Ruth, que ela é a mais, assim... mais fanática, assim, mais obcecada, né, que a gente já viu em outros episódios, que ela tem um costume de ver Jesus nas coisas e ver Jesus nos cantos, né, e enfim, durante essa discussão, né, o padre acaba mandando ela ir jogar o boneco fora, né, ela se livrar do boneco, e aí ela vai jogar ele no lixo, né, mas depois a gente vê que o boneco, ele não morreu, né, ele só tava machucado, mas ele ainda tá vivo, ele levanta e vai até ela, né, então ela fica chocada vendo o boneco que ela pensou que tava morto, né, ele se levantando e falando, e aí ela começa a pensar de fato, né, que ele meio que é uma coisa divina, né, que ele é o Messias, talvez ele seja, né, o retorno de Jesus pra Terra. Então ela fica assim meio que super obcecada com ele quando ela encontra ele, né? Eu acho que vai ser muito legal a gente ver nos próximos episódios como vai ser a relação do Chuck marombado, né, com essa freira, a irmã Ruth. Eu acho que ele vai manipular bastante ela, né? E ela meio que sem querer vai acabar se tornando uma grande vilã da temporada, né? Ajudando ele a executar os seus planos. Mas a irmã Ruth, né? Ela não é a única pessoa que está ajudando o Chuck a executar os seus planos, né? Aqui a gente acaba também tendo uma revelação super bombástica, né? Porque tem um momento, né, que o Jake e a Nadine, eles se juntam pra fazer um batismo. Lembrei do nome, gente. Já tava esquecendo aqui, já tava me confundindo. Lembrei. O Jake e a Nadine, eles estão lá batizando o Chuck, né? E Alex e o Devon acabam vendo aquela cena e, obviamente, eles ficam com ódio, né? No caso, assim, eles não ficam com raiva da Nadine, eu acredito, porque a Nadine, ele já vê que ela é meio bobinha, assim, ela é toda ingênua, né? Ela é toda fofinha. Então, acho que eles não estão com raiva dela, né? Mas eles ficam meio chocados com o Jake, né? E com a atitude do Jake, né? Como é que o Jake pode confiar no Chuck depois do Chuck ter matado, basicamente, a família dele toda, né? Porque matou o pai dele,
matou o tio dele, a tia, o primo, sabe? Todo mundo morreu por causa do Chuck e o Jake tá ali perdoando ele, né? Tudo bem que é outro boneco, mas enfim, a gente acaba entendendo o lado da Alex e o lado do Devon, né? Deles ficarem com raiva do Jake por causa disso. Então, assim, faz sentido que eles tenham se sentido revoltados vendo aquilo, eles acabam decidindo continuar a investigação só eles mesmo pra descobrir informações do Chuck, né? Então eles estão com o celular do Chuck que eles colocam, né, na tomada pra carregar, enfim, quando eles abrem, eles veem umas fotos, assim, de umas partes do corpo, assim, de boneco, né, que tá lá pela floresta, que fica próxima, né, dessa instituição. E eles vão pra floresta, né, seguindo esses pedaços de corpo de boneco Chuck, né, boneco Good Guy, pra encontrar algo, né. Então eles vão seguindo lá e é muito legal, gente. A gente vê vários bonecos, assim, mortos, uma coisa muito sinistra. E aí acaba tendo meio que uma cabana, né? Essa cabana, assim, uma casa meio abandonada na floresta, que a gente vai ver que tem o Chuck lá, que é o Chuck líder, né? De tudo isso que tá acontecendo até então. E tem lá essa ajudante, que eu vou já falar, né? Mas enfim, lá naquele local estão os corpos de todos os personagens que morreram nessa instituição durante essa temporada, né? Então a gente teve um padre que morreu, teve também aquela freira, né, que teve ataque no coração, não, mas acho que aquela freira do ataque no coração, ela foi levada pela polícia, então ela não tá com o corpo lá. Mas tá o menino, né, que era inimigo da Alex, que morreu, então o corpo dele também tá lá. Então tem alguns corpos que estão nesse local e tem um corpo lá de uma pessoa que não está morta, né, que é o corpo do Andy, né? O Andy sobreviveu. Aqui a gente tem a confirmação de que ele está vivo, né? A gente vê ele ali, ele não tem uma cena assim no sentido de falar, não tem um diálogo, não tem nada, mas a gente vê ele ali sofrendo. E ele tá vivo, né? A gente vê que já se passou muito tempo, o cabelo dele tá bem grande, né? Ele também tá com barba, né? Eu achei que foi um visual bem interessante, né? Foi bem chocante ver o Andy dessa forma. Eu não tava esperando que ele já fosse aparecer nesse episódio, né? Eu pensei que ele ia demorar um pouco mais pra aparecer de volta. Mas ainda bem que isso já foi revelado, né, que ele já apareceu ali, a gente vê que ele está vivo. E quem está dominando tudo ali, né, quem está sendo o comandante ali é o tal do Coronel, que é o Chuck careca, né, o bonequinho careca, que eu acho que é aquele mesmo boneco que a gente já vê lá no início da temporada, no primeiro episódio, que tava lá no caminhão com o Andy, tinha um Chuck careca, né, enfim, aí o caminhão caiu, foi o Andy jogou ali no precipício, né, o caminhão, todo mundo dentro, ele dentro inclusive, né, então assim, teve alguma coisa ali que aconteceu, aquele Chuck acabou virando o líder do grupo de Chuck sobreviventes, né? Eles pegaram um Andy e levaram para aquela cabana, e eu acho que foi daí que eles começaram a elaborar esse plano de vingança, né? Para fazer com que Jake, Devon e Lexi fossem para aquele instituto, né? Que é o mesmo instituto no qual o próprio Charles Lee Ray já morou quando ele era criança. Mas então, né, além da gente ter o Chuck careca, que é ali a pessoa que está liderando, né, a gente acaba vendo também que a psiquiatra, né, gente, que é uma personagem que tá aparecendo desde a primeira temporada, e que nessa temporada aqui, no primeiro episódio, eu fiz aqui no meu vídeo, né, que eu comentei o primeiro episódio, eu fiz uma teoria, eu falei que eu achava que ela tinha alguma relação com o Chuck, né, porque eu achei muito sinistro ela ser uma pessoa que tinha aquela boneca, né, de noiva da Tiffany, e ela também ter sido a pessoa que indicou os meninos, né, pra irem pra esse instituto, que é o mesmo local que o Charles Ray já tinha ido. Eu já tava suspeitando dessa mulher, e aqui a gente vê que de fato, né, gente, ela está trabalhando com o Chuck, inclusive ela chama ele de Charlie, né, provando que eles são personagens, né, que já tem uma certa ligação. Eu acho que ela não conheceu ele agora, ele sendo boneco. É provável que ela já tenha uma ligação com ele, assim, de décadas passadas, e talvez eles tenham se conhecido dentro daquela instituição. Ela pode ter sido, né, tanto uma pessoa que cuidou dele quando ele era criança, né, tipo uma professora, né, uma pessoa ali responsável pelo instituto, ou talvez ela também fosse uma criança no instituto, né, porque apesar dela ser velha, a gente tem que parar pra pensar que o Charles Lee Ray, né, e a Tiffany Valentine, eles também meio que são velhos, assim, eles já têm tipo uns 50 anos, né, então digamos que aquela senhora, ela tem entre 60, quase 70, ela poderia ser uma, tipo, uma adolescente quando o Charles Lee Ray era criança, né, então talvez ela também fosse uma jovem ali dentro daquele instituto, e eles fossem amigos daquela época, né, e agora eles estão se juntando novamente. Eu acho que isso seria uma coisa interessante, né, e eu acho que provavelmente a gente vai ter uma explicação de como foi que eles se conheceram nesse instituto, né, porque eu acho que já foi confirmado que o ator que fez o papel do Charles Lee Ray adolescente, né, nos flashbacks da primeira temporada, ele vai participar dessa segunda temporada, né? Eu já tava me perguntando, cadê esse flashback que não tá rolando? Provavelmente vai ser agora, né, nessa reta final, só faltam mais 3 episódios, se eu não me engano, né, pra acabar essa temporada. Então, nos próximos 3 episódios, a gente deve ter flashbacks mostrando como foi que essa psiquiatra e o Charles Lee Ray se conheceram, né, e por que ela está ajudando ele, né, porque eles estão trabalhando juntos. E eu amei demais, né, a gente ver a cara do Devon e da Lexi, né, vendo que a psiquiatra tava ali ajudando o Chuck careca, né, que é o coronel, e eles ficam assim muito chocados, obviamente, né, eles nunca iam imaginar que ele estava dentro desse complô, e eu acho que agora, gente, esse episódio acaba terminando
né, deixando as tramas num momento assim muito bombástico. Porque se você for parar pra ver todos os núcleos, como é que estão, né, a gente acabou de confirmar, Andy tá vivo, Kyle tá viva, né, Glenn e Nika estão com Kyle, e agora a gente tem Tiffany, Glenn, né, a boneca da Jennifer Tilly e boneco de Glenn também juntos indo atrás, né, de Glenn, Nika e Kyle. E agora a gente também já tem, né, o Jake, Devon e Lexi e Nadine, que estão na escola, que agora o Andy tá lá vivo, e a gente tem o coronel, tem o Chuck bom, tem o Chuck ruim, tem a psiquiatra, tem a irmã Ruth, né, que agora também tá trabalhando com o Chuck, então tô sentindo que agora a trama realmente tá se movimentando, né. No início da temporada eu achei que os episódios eles estavam um pouco mais lentos, o ritmo tava um pouco mais devagar, mas agora de fato tá ficando aquela coisa bombástica, né. Eu acho que os próximos 3 episódios vão ser muito, muito incríveis, e eu tô assim com muita ansiedade pra comentar sobre eles aqui no canal com vocês, né. E eu prometo que agora não vai ter mais nenhuma demora, né. Então se vocês gostam muito, né, de Chuck, vocês gostam dessa franquia, desse universo, não deixem, né, de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, né, porque ainda essa semana eu volto pra falar, né, sobre o próximo episódio da segunda temporada de Chuck. Deixo vocês por aqui, até mais!